Em outubro de 782, numa única manhã, 4.500 pessoas foram executadas por ordem de um homem. Não eram inimigos em batalha, eram prisioneiros, e o crime deles, não querer trocar de religião. Esse homem é chamado de pai da Europa, mas ninguém te contou o lado sombrio dele. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. Se você assistiu ao vídeo anterior sobre Carlos Magno, conheceu o lado grandioso dele, o construtor de escolas, o defensor da cultura, o homem que unificou a Europa. Se não assistiu, fica o link aqui em cima. Mas hoje a gente vai abrir uma gaveta diferente, porque todo grande personagem histórico tem dois lados e a história oficial costuma guardar um deles bem escondido. Carlos Magno foi chamado de Pater Europae, o pai da Europa. Foi canonizado como santo. Tem prêmio com o nome dele dado até hoje aos maiores líderes europeus. Mas esse mesmo homem ordenou um dos maiores massacres do século VIII. Criou leis que puniam com morte a prática de rituais religiosos. Manteve escândalos na vida privada que chocaram até o clero da época. E foi canonizado por um papa que a própria igreja depois chamou de falso. Isso não cancela Carlos Magno, mas completa ele. E entender os dois lados é o que separa quem sabe história de quem apenas decorou história. Fica comigo. Vamos começar pelo episódio mais brutal do reinado de Carlos Magno. O que os historiadores chamam de Massacre de Verden. Para entender o contexto, desde 772, Carlos Magno estava em guerra contra os saxões, um povo germânico pagão que vivia no que hoje é o norte da Alemanha. Não era só uma guerra de conquista territorial. Era uma guerra de conversão religiosa forçada. Carlos queria que os saxões se tornassem cristãos. Os saxões não queriam. Durante 10 anos, a guerra vai e volta. Os saxões se submetem, são batizados à força e depois se rebelam de novo. Em 782, o líder saxão Widukind liderou uma nova revolta. Um exército franco foi aniquilado. 2 dos principais generais de Carlos morreram. A resposta foi terrível. Carlos reuniu suas forças, voltou à Saxônia e obrigou os rebeldes a se renderem. E então, numa única manhã em outubro de 782, mandou decapitar 4.500 pessoas, em um dia. Os Annales Regni Francorum, os Anais Reais dos Francos, a fonte primária mais importante do período, registram o número com precisão perturbadora, 4.500 deles. A sentença foi cumprida. Agora, os historiadores debatem isso até hoje. O biógrafo alemão Matthias Becher sugere que o número pode ter sido menor, com muitas das mortes substituídas por deportações. Outros pesquisadores, como Bernhard Bachrach, argumentam que o número é plausível. Exércitos medievais praticavam execuções em massa com regularidade. Mas um detalhe é consensual. Carlos Magno foi movido por represália e por uma determinação de quebrar, de uma vez por todas, a vontade de resistência dos saxões. E depois do massacre, a resistência continuou. Os saxões se rebelaram de novo em 783 e mais uma vez em 792. A guerra só terminou de verdade em 804. 32 anos de conflito. O mais longo do reinado de Carlos Magno. Mas o massacre de 782 não foi um ato isolado de raiva. Ele foi acompanhado de uma lei. E essa lei é, talvez, o documento mais revelador do lado sombrio de Carlos Magno. O Capitulare de Partibus Saxoniae, ou Capitulário da Saxonia, foi publicado por volta de 785. Era um código legal para o povo conquistado, e ele previa pena de morte para uma lista de crimes que hoje nos deixam boquiabertos. Pena de morte para quem enterrasse um morto segundo os ritos pagãos saxões, em vez de cristãos. Pena de morte para quem comesse carne durante a quaresma, a não ser que fosse por doença. Pena de morte para quem recusasse o batismo a um recém-nascido. Pena de morte para quem participasse de rituais pagãos. Pensa nisso, você podia ser executado por enterrar o seu avô do jeito que sempre enterrou os seus mortos. Por comer carne na semana errada. Por não batizar seu filho na religião do conquistador. O próprio Alcuino de York, o principal intelectual da corte de Carlos Magno, seu amigo próximo, escreveu uma carta pessoal ao imperador criticando essa abordagem. Alcuino dizia que a fé é voluntária, não forçada e que convertidos pela espada não eram cristãos de verdade. Carlos Magno amenizou algumas das punições mais duras na versão revisada da lei, o Capitulare Saxonicum, publicado em 797.
mas as décadas de conversão forçada já tinham acontecido. Mas a história sombria de Carlos Magno não começa com os saxões, começa com o próprio irmão dele. Quando o pai de Carlos, Pepino o Breve, morreu em 768, o reino foi dividido em duas partes iguais entre os dois filhos, Carlos e Carlomano. Era a prática franca, o reino era tratado como herança pessoal, dividida entre os herdeiros. Os dois irmãos nunca se deram bem. Havia tensão constante, desconfianças mútuas, disputas sobre território e política. Em 771, Carlomano morreu subitamente. Tinha cerca de 20 anos. As causas exatas da morte nunca foram totalmente esclarecidas. As fontes falam em doença, mas os rumores da época falaram mais. O que Carlos fez imediatamente depois é muito revelador. Carlomano tinha esposa, Gerberga, e dois filhos pequenos que eram os herdeiros legítimos da metade do reino que pertencia ao pai. Carlos ignorou completamente esses sobrinhos. Simplesmente tomou para si o reino inteiro, sem qualquer partilha ou reconhecimento dos direitos das crianças. Gerberga fugiu com os filhos para a Lombardia, buscando proteção do rei lombardo Desidério. E o que Carlos fez? Invadiu a Lombardia em 773, depôs Desidério e mandou os sobrinhos para um mosteiro, onde desaparecem da história. Nunca mais se ouviu falar deles. O historiador Alessandro Barbero, em sua biografia de Carlos Magno, nota que ele agiu com eficiência despiedada ao eliminar qualquer ameaça à sua autoridade exclusiva, incluindo as crianças do seu próprio irmão. Os sobrinhos de Carlos Magno desaparecem da história depois de serem mandados a um mosteiro. O que aconteceu com eles, ninguém sabe. Agora vamos para um tema que Einar, o próprio biógrafo oficial de Carlos Magno, registrou com um certo constrangimento nas entrelinhas. A vida privada do imperador. Carlos Magno teve 5 esposas oficiais, Imiltrude, Desiderata, Hildegada, Fastrada e Luitgada. Além delas, teve pelo menos 4 concubinas conhecidas. E ao todo, historiadores estimam entre 18 e 20 filhos, mais da metade nascidos fora do casamento. Até aqui, para os padrões medievais, nada em comum para um rei. O que chocou mesmo, até para a época, foi o comportamento de Carlos com as próprias filhas. Ele nunca permitiu que nenhuma de suas filhas se casasse, nem com nobres do reino, nem com príncipes estrangeiros. Mantinha-as todas na corte, perto de si, para sempre. Einar escreve que ele não podia viver sem a companhia delas. A historiografia posterior registrou rumores de incesto que o próprio Einar menciona de forma velada, sem confirmar ou negar diretamente. O que Einar confirma, no entanto, é que Carlos permitia que suas filhas tivessem amantes, alguns deles funcionários da própria corte, e que esses relacionamentos eram quase oficiais. A filha Berta, por exemplo, viveu anos com o poeta e conselheiro Angilberto, teve 2 filhos com ele, e Carlos até secretamente os casou. Mas nunca oficialmente, para que os filhos não pudessem reivindicar o trono. O resultado? Ao morrer em 28 de janeiro de 814, Carlos Magno deixou filhas sem casamento, netos bastardos espalhados pela corte e um filho legítimo sobrevivente, Luís, o Piedoso, que herdou o império e o fragmentou em menos de uma geração. Tem mais um capítulo sombrio que vale contar: o reinado da 4ª esposa de Carlos Magno, Fastrada. Fastrada era filha de um conde franco e se casou com Carlos em 783. Einar a descreve como uma mulher de natureza cruel, e não usa essa palavra à toa. Segundo o biógrafo, a crueldade de Fastrada foi a principal responsável por 2 das maiores conspirações contra a vida de Carlos Magno. A primeira foi a conspiração de Hardrad, em 786. Nobres francos, furiosos com os métodos de Fastrada e sentindo que ela influenciava o rei para além do aceitável, planejaram matar Carlos. A conspiração foi descoberta a tempo. As punições foram brutais, mas Carlos Magno optou por não executar os líderes. Preferiu arrancar os olhos de alguns e cortar mãos de outros. Uma misericórdia medieval. E tem a história do próprio filho de Carlos. Ele tinha um filho bastardo chamado Pepino, belo de rosto, mas corcunda. Esse Pepino foi convencido por nobres descontentes, provavelmente também em reação à influência de Fastrada, a conspirar contra o próprio pai. Quando a traição foi descoberta, Carlos mandou raspar a cabeça do filho e exilá-lo num mosteiro em Prum, onde ficou pelo resto da vida. Fastrada morreu em 794. Carlos se casou pela 5ª e última vez com Luitgarda logo depois, mas o rastro de detenções que Fastrada deixou na corte durou anos. Carlos preferiu arrancar olhos a executar os conspiradores. Para a Idade Média, isso era considerado misericordioso. E agora chegamos no capítulo mais irônico de toda essa história. Carlos Magno foi canonizado santo. É chamado de São Carlos Magno em algumas tradições religiosas europeias, especialmente na Alemanha e na França.
Mas tem um detalhe que quase ninguém menciona. A canonização aconteceu em 29 de dezembro de 1165. Quem a fez foi o Papa Pascoal Iteio, a pedido do imperador Frederico Barbarossa, que queria usar a figura de Carlos Magno para legitimar seu próprio poder imperial. Mas Pascoal Iteio era um antipapa, ou seja, era um papa eleito por facção política, não reconhecido pela linha oficial da Igreja Católica. Existia naquele momento, ao mesmo tempo, um papa legítimo, Alessandro Iteio, que nunca reconheceu a canonização. A Igreja Católica até hoje não reconhece oficialmente Carlos Magno como santo. O culto a ele é tolerado em certas dioceses alemãs e francesas como devoção local, mas não foi confirmado pela Santa Sé. Carlos Magno entrou para o imaginário europeu como santo, e tecnicamente nunca foi canonizado pela Igreja que ele tanto serviu e defendeu. Há uma justiça poética nisso. O homem que executou milhares pelo direito de não ser cristão foi transformado em ícone cristão por um processo que a própria Igreja considera inválido. Carlos Magno foi canonizado por um antipapa a pedido de um imperador que queria usá-lo politicamente. A Igreja nunca reconheceu. Ele é um santo sem canonização oficial. Então, no final das contas, o que a gente faz com tudo isso? Carlos Magno foi um homem do seu tempo. Um tempo em que executar prisioneiros em massa era uma estratégia militar aceita, em que a conversão religiosa forçada era política de Estado normal, em que reis tratavam filhos, irmãos e sobrinhos como peças num tabuleiro de poder. Mas ele também foi muito além do seu tempo em outras áreas. Construiu escolas, preservou cultura, criou sistemas de governo que duraram séculos. A questão não é cancelar Carlos Magno. É parar de fazer o que a história oficial frequentemente faz: escolher os pedaços que constroem um herói e esconder os que complicam o quadro. Porque os grandes personagens históricos são grandes precisamente porque são complexos, contraditórios, humanos. O pai da Europa executou 4.500 pessoas em um dia. Criou leis que puniam com morte a liberdade religiosa. Apagou os direitos dos próprios sobrinhos. E foi transformado em santo por um processo que a Igreja não reconhece. Esse é o Carlos Magno completo. Não é mais fácil de admirar, mas é muito mais honesto. A história não precisa de heróis sem sombras. Precisa de personagens reais. E Carlos Magno é, acima de tudo, real. Então me conta, depois de conhecer esse lado de Carlos Magno, você ainda o chama de herói? Comenta aqui embaixo, prometo ler e responder. Se esse vídeo te fez enxergar a história de um jeito diferente, deixa o like, ajuda muito o canal. E se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.